Hello! Aqui é a Teacher Marília Helminski, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre verbos regulares e verbos irregulares. Então, você vai aprender qual que é a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular, como identificar um, como identificar o outro, e também quais são as regrinhas, como conjugar esses verbos, então, no presente, no passado simples e no passado particípio. Eu também vou te ensinar vários verbos irregulares que nós usamos com bastante frequência no dia a dia e também eu vou te dar uma dica bastante importante lá no finalzinho da aula, um presentinho para você, tá bom? Mas antes de nós começarmos, eu quero já te agradecer por você deixar aí o seu amor para mim, por você deixar o seu thumbs up, o seu like, por compartilhar essa aula com outras pessoas e também por se inscrever nesse canal do YouTube. Fique à vontade para deixar um comentário, para deixar um exemplo, uma frase usando algum desses verbos que você vai aprender hoje, que nós vamos falar deles hoje, certo? Também fique à vontade para deixar uma sugestão de próxima aula, uma dúvida que você gostaria que eu tirasse para você, bom? Então vamos lá, como conjugar os verbos no passado em inglês? Aqui nessa aula você vai aprender as duas formas possíveis de se conjugar um verbo no passado em inglês, que são as formas do passado simples e do passado particípio, que é aquela forma verbal que nós usamos numa estrutura de present perfect, por exemplo, tá? Mas a primeira coisa que você tem que saber é diferenciar um verbo regular de um verbo irregular, tá? Os verbos regulares, eles seguem um padrão de conjugação, algumas regrinhas bem simples para conjugar esses verbos. Já os verbos irregulares, eles não têm um padrão de conjugação, então você só vai aprender aí usar as conjugações memorizando mesmo, tá? Então a nossa aula, ela tá dividida em duas partes. Então, na primeira parte, eu vou ensinar para você as regrinhas para conjugar um verbo regular no passado e no particípio. E na segunda parte, eu vou apresentar para você vários verbos irregulares que nós usamos com bastante frequência no nosso dia a dia. Então, como identificar se um verbo é regular ou irregular? Tem alguns exemplos aí, olha só. Você vai ver a conjugação desse verbo. Então, como que ele se escreve, como ele é escrito no presente, no passado simples e no passado particípio. Se no passado simples e no particípio a grafia, a forma que se escreve for exatamente igual e ele terminar com D, ED ou IED, significa que aquele verbo é um verbo regular. Já os verbos irregulares, eles não têm um padrão de conjugação, então vai ser sempre escrito diferente, tá? Vamos olhar aí para o verbo do. Então, olha só, no passado simples se escreve did e no particípio se escreve done, é diferente. Já o verbo cut se escreve exatamente igual, o que também significa que ele é um verbo irregular. E olha o verbo show. Se a gente olhar só para o passado simples, né, que termina com ed, você acrescenta o ed no final do verbo, dá até a impressão que ele é um verbo regular. Só que quando nós olhamos para a forma dele do particípio, né, shown, então não escreve igual à forma do passado simples, o que significa que ele é um verbo irregular também, tá? Vamos falar primeiro, então, dos verbos regulares, tá? A regra básica, a regra geral para colocar um verbo regular no passado é só acrescentar ed ao final do verbo. Então, aqui tem alguns exemplos de verbos regulares aí. Vamos lá. Add, ask, call, help, learn, look, walk, want e work, tá? Os verbos que já terminam com a letra E, que forem verbos regulares, é só acrescentar a letra D ao final. Então, por exemplo, agree, believe, change, die, invite, leave, move, phone e use. Mas atenção, nem todos os verbos que terminam com a letra E são verbos regulares.
Esses verbos que você está vendo aí agora são verbos irregulares, tá? Que também terminam com a letra E. E uma maneira bastante prática de memorizar a conjugação desses verbos é se você ler eles assim, ó. Vamos pegar, por exemplo, o verbo choose. Nós lemos assim, ó. Choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. Então, você vai memorizar esse verbo nas 3 conjugações possíveis, tá? Então, choose, chose, chosen. Vamos ler os outros assim também? Vamos lá, eu leio, você lê depois de mim. Come, came, come. Drive, drove, driven. Give, gave, given. Have, had, had. Make, made, made. Take, took, taken. Wake, woke, woken. Write, wrote, written. Ok? Os verbos que terminam com CH, GH, SH, S, X e W também é só acrescentar ED ao final deles. Então, por exemplo, search, watch, cough, laugh, finish, wash, pass, mix, follow. Todos esses verbos aí é só acrescentar ED ao finalzinho deles. Já os verbos que terminam com a letra Y, nós temos que verificar a letra que vem antes do Y, se é uma vogal ou se é uma consoante, porque nós tratamos de maneiras diferentes essas duas terminações de verbo, tá? Vamos falar primeiro dos verbos que terminam com vogal mais Y. O que nós fazemos para colocar eles no passado? Só acrescentar ED ao final dele. Então, exemplos: annoy, destroy, delay, display, employ, enjoy, play, pray e stay. Mas atenção, nem todos os verbos que terminam com vogal mais Y são regulares. Aí na tela você está vendo alguns verbos irregulares que terminam com vogal mais Y. Então, por exemplo, buy, que é comprar, no passado simples, no particípio, fica bought. Então, vamos ler daquele jeito que eu te ensinei? Buy, bought, bought. Lay, lay, laid, laid. Pay, pay, paid, paid. Say, say, said, said. Ok? Já os verbos que terminam com consoante mais Y, nós temos que alterar a escrita dessa palavra. Nós tiramos o Y e colocamos I no lugar dele. E aí sim acrescentamos ED. E eu já explico por que nós fazemos isso. Mas primeiro vamos olhar aí exemplos de verbos que terminam com consoante mais Y. Apply, carry, cry, dry, fry, marry, reply, study e tidy, tá? Por que nós tiramos o Y e colocamos I no final? Para preservar a pronúncia original do verbo. Então, vamos pegar aí, por exemplo, o verbo study, tá? Tiramos o Y e colocamos I para ficar studied, tá? Se nós não fizéssemos isso, se não tirássemos o Y, ele ia ficar studied. Então, muda a pronúncia do verbo e nós não queremos isso. Então, para preservar a pronúncia, tira o Y e coloca I no lugar dele, tá bom? Outra terminação de verbos que nós temos que prestar atenção. Se um verbo termina com consoante, vogal, consoante, então você vai olhar as 3 últimas letras desse verbo. Se terminar com CVC, além disso, você tem que prestar atenção qual parte da palavra que tem estresse silábico, ou seja, a parte da palavra, a sílaba tônica da palavra. Você não precisa entender de divisão silábica em inglês, que por sinal é bastante diferente do português. A única coisa que você tem que entender é prestar atenção qual pedacinho da palavra que nós falamos mais forte, com mais ênfase, que nós falamos com mais clareza,
Então, vamos pegar aí, por exemplo, o verbo commit. Nós falamos commit e não commit, entendeu? Então, é o mit, é o final dele que é mais forte. Também aí, por exemplo, o verbo prefer. O fer é mais forte e não prefer, entendeu? Já os verbos que têm uma sílaba só, por exemplo, rob, shop e stop, só tem uma sílaba, portanto, só essa sílaba que pode ser a tônica, tá? Vamos olhar esses outros verbos aqui, ó. No caso desses outros verbos, a sílaba tônica não é a última, tá? Então, é o exemplo de benefit. Nós não falamos benefit e nem benefit. Nós falamos benefit. Mesma coisa com answer, listen, open e o caso de develop, que a sílaba tônica é a parte do meio da palavra. Isso é importante porque nós tratamos esse verbo diferentemente para colocá-lo no passado, tá? Nós vamos ver agora o que nós fazemos aí com esses verbos, tá? Vamos lá. O verbo que termina então com CVC e que é uma sílaba só, ou que a sílaba tônica é a última parte da palavra, nós precisamos duplicar a última letra, independentemente de qual letra seja. Nós duplicamos a última letra do verbo e aí sim acrescentamos ED. Para que nós fazemos isso? Também para preservar a pronúncia original do verbo, ou seja, a pronúncia do verbo no presente. Exemplos de verbos que terminam com CVC e com estresse na última sílaba: beg, commit, drop, hug, mop, plan, prefer, rob e stop, tá? Já os verbos que terminam com CVC, mas a sílaba tônica não é a última, nós não precisamos duplicar a última letra, como é o caso, por exemplo, do answer, tá? Termina aí com CVC, só que a parte mais forte da palavra é o início, então não precisa duplicar o R, tá? Só acrescenta o ED. Exemplos, então, ó: answer, cover, develop, happen, listen, offer, open, visit e vomit, tá? As únicas exceções são os verbos cancel, travel, worship. Você percebeu aí que no caso desses três verbos, não é a última sílaba que é a tônica, tá? Então, vamos lá. Esses três verbos, eles têm as duas grafias, as duas formas de escrever, duplicando a última letra ou não. E as duas formas estão corretas, tá? No inglês americano, eles seguem a regrinha, tá? Então, se a última sílaba não é a sílaba mais forte, não precisa duplicar a última letra, tá? Então, o inglês americano vai escrever com L só, por exemplo, cancel e travel, tá? Agora, no inglês britânico, eles não seguem a regrinha, tá? Então, eles duplicam a última letra, tá? Mas isso não vai interferir na pronúncia da palavra, porque eles falam como se estivesse seguindo a regrinha, tudo bem? Prosseguindo aí, ó, recapitulando, é muito fácil. Vamos lá. Primeira regrinha: se o verbo já termina com a letra E, só acrescenta a letra D. Se o verbo termina com consoante mais Y, a gente troca o Y por I e acrescenta ED. Se o verbo termina com CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, e a última parte da palavra, que é a sílaba tônica, nós duplicamos a última letra e acrescentamos ED. Para todos os outros verbos regulares, é só acrescentar ED no final, tá? Então, essas regrinhas aí são bastante importantes, tá? Vamos falar agora dos verbos irregulares, que são aqueles que não seguem essas regrinhas que você acabou de ver, tá? Então, a grafia dos verbos irregulares é completamente diferente. Vamos, por exemplo, pegar o verbo be. O verbo be, ele é o verbo mais diferentão do inglês, tá? Porque ele, inclusive no presente,
tem grafias diferentes conforme aí a pessoa da frase, tá? Então, o verbo be, que no infinitivo é be, no presente ele se desdobra em am, is e are. No passado simples, ele se desdobra em was e were. E no particípio, ele só tem uma forma de escrever, que é been, tá? Mas isso não acontece com os outros verbos, não. Então, vamos olhar os outros verbos de exemplo, e aí nós vamos ler daquela forma que eu te ensinei, para memorizar a conjugação. Vamos lá. Tornar-se, become, became, become. Iniciar, começar. Begin, began, begun. Quebrar, romper. Break, broke, broken. Trazer. Bring, brought, brought. Construir. Build, built, built. Comprar. Buy, bought, bought. Escolher. Choose, chose, chosen. Vir. Come, came, come. Cortar. Cut, cut, cut. Desenhar. Draw, drew, drawn. Dirigir. Drive, drove, driven. Cair. Fall, fell, fallen. Sentir. Feel, felt, felt. Brigar. Fight, fought, fought. Encontrar. Find, found, found. Obter, receber, chegar, comprar. Get, got, e aí ele tem duas formas, got ou gotten, tá? Então, dependendo da estrutura, usa uma ou outra. Dar, oferecer. Give, gave, given. Ir, go, went, gone. Crescer, aumentar. Grow, grew, grown. Ouvir. Hear, heard, heard. Segurar. Hold, held, held. Manter, continuar. Keep, kept, kept. Saber, conhecer. Know, knew, known. Liderar. Lead, led, led. Deixar, partir, ir embora. Leave, left, left. Deixar, permitir. Let, let. Mentir. Lie, lay, lane. Perder. Lose, lost, lost. Fazer. Make, made, made. Significar. Mean, meant, meant. Encontrar, reunir. Meet, met, met. Pagar. Pay, paid, paid. Pôr, colocar. Put, put, put. Ler. Olha, esse é importante, presta atenção no ler. Ele escreve igualzinho nas três conjugações, mas a pronúncia fica diferente do presente e no passado. Então, ó, no presente é read e no passado é read, apesar de de escrever exatamente igual. Então, vamos lá. Read, read, read. Subir, aumentar, elevar. Rise, rose, risen. Correr ou administrar. Run, ran, run. Dizer. Say, said, said. Ver, enxergar, perceber. See, saw, seen. Enviar. Send, sent, sent. Definir, estabelecer. Set, set, set. Mostrar, apresentar. Show, showed, shown. Sentar-se. Sit, sat, sat. Falar. Speak, spoke, spoken. Passar tempo, gastar. Spend, spent, spent. Permanecer, ficar em pé, aguentar. Stand, stood, stood. Tomar, levar, aproveitar. Take, took, taken. Contar. Tell, told, told. Pensar, achar, imaginar. Think, thought, thought. Entender. Understand, understood, understood. Vestir, usar. Wear, wore, worn.
escrever. Write, wrote, written. Ok? Então, esses são os principais verbos irregulares em inglês nas 3 conjugações aí. Presente, passado simples e passado particípio. Muito bem, agora é importante que você volte essa aula lá no início e que você faça suas anotações, anote todos os verbos, anote as regrinhas, faça frases de exemplo. E então, quanto mais nós usamos aqueles verbos nas diferentes conjugações, nós acabamos aí conjugando e escrevendo e a regra acaba ficando automática. Nós não precisamos ficar pensando, esse verbo termina com essa letra, então eu tenho que adicionar isso, tirar isso, colocar aquilo. Não, você vai se acostumar então com a conjugação desses verbos, tá? E uma dica bastante importante, vou repetir, para você memorizar a conjugação dos verbos é falar eles um em seguida do outro, presente, passado, particípio. Bom? Para você que ficou até o final dessa aula, eu vou te dar um presente, então, como eu prometi, aqui na descrição dessa aula, na descrição do vídeo, tem um link para você fazer download de uma tabela, uma planilha com os verbos mais utilizados em inglês e a conjugação deles já, tá bom? Agora, é importante que você anote, que você faça exemplos, que você coloque em movimento, coloque em uso esses verbos que você aprendeu hoje e tantos outros verbos que você vai conhecer de hoje em diante, porque senão você acaba não memorizando e aí não vai servir de nada você ter uma planilha enorme, cheia de verbos guardada em algum canto por aí, tá bom? Então, um grande beijo, até a próxima aula. Lembra de deixar o seu coração para mim.